Vocês viram que o general Freire Gomes levou um esculacho do Alexandre de Moraes quando ele fez o seu depoimento ao STF ontem, falando sobre a trama golpista de Jair Bolsonaro? Se vocês não viram, vão ver agora que eu vou explicar tudo direitinho. Eu vou falar também sobre as vaias que o Lula levou hoje de manhã num evento entre as prefeituras, representantes das prefeituras do Brasil e órgãos do governo federal. Se liga. Primeiramente, eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho, dar aquela joinha, fazer aquele comentário. Meu nome é Bruno Ferreira, sou escritor, jornalista, editor da revista Manifesto Brasil. Esse aqui, se você tem interesse, tem muita coisa legal nesse mês. Esse mês a gente está falando sobre a precarização do trabalho, a longa jornada do trabalho, a luta pelo fim da escala 6 por 1. Se você quer adquirir a revista digital, coloca no comentário o que quer que a gente envia para o seu e-mail. Na descrição temos o link do Apoia-se para apoiar o projeto e a gente conseguir dar sequência ao nosso trabalho. Pois bem, como eu estava falando, o general Freire Gomes deu um depoimento ao STF ontem que deu muito bafafá. Primeiramente, havia 4 pontos essenciais para se entender como se iniciou seu depoimento. Primeiro ponto, ele falou que o Exército não violaria a Constituição, ou seja, não havia hipótese do Exército tentar uma ditadura militar, segundo ele. Nessas reuniões que aconteciam entre os principais líderes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica e Jair Bolsonaro e seus capachos, eles estavam tentando achar alguma coisa na Constituição que conseguisse reverter a institucionalidade. Segundo ele, o Jair Bolsonaro queria apenas um estado de sítio ou provocar um GLO. Para quem não sabe, a garantia da lei e da ordem seria só um pequeno passo para que o Exército pudesse botar as mãos no poder e dizer, olha, já que as instituições não conseguem garantir a lei e a ordem do país, o Exército vai se segurar aqui por 6 meses e quando tiver tudo certo, a gente devolve a democracia. Isso aconteceu em 64, tá? Devolveu depois de 30 anos. Segundo ele, olha o que ele falou, a minuta golpista era só um estudo. Ele só estava olhando, estudando, né? Passou de mão em mão, assinaram, um olhou uma coisa, tentou consertar alguma coisa, mas eles só estavam estudando, segundo o Freire Gomes. O terceiro ponto é que existia apenas críticas ao sistema eleitoral. Olha, foi fraudado, não foi fraudado, vamos estudar, vamos averiguar. Essa era a desculpa. E o quarto elemento do seu discurso foi sobre a pressão que ele estava sentindo por outros generais de aderir a esse movimento. Tem uma coisa muito importante que a gente precisa falar. O Bolsonaro estava vendo tudo. Uma videochamada e nisso fez com que o general desse um recuo, um passo para trás, né? Ele também não queria se indispor ao ex-presidente. O caso é que o discurso do Freire Gomes estava sendo totalmente o contrário do que ele havia falado na Polícia Federal. Isso deixou o Alexandre de Moraes revoltado. Ele disse: a testemunha não pode omitir o que sabe. Eu vou dar uma chance para a testemunha dizer a verdade. Se mentiu da polícia, admite aqui. Pense bem antes de responder, porque na Polícia Federal o senhor disse que Júnior e Garnier manifestaram expressadamente apoio. Claramente, o general ficou nervoso e soltou tudo que sabe. Falou a verdade, disse que realmente era uma tentativa de golpe, que existia a minuta do golpe, soltou os cachorros, colocou Bolsonaro como principal líder, falou que estava sendo perseguido pelos generais por não ter aderido ao golpe. Ele falou assim: fui atacado, ofendido, minha família atacada, ficou bastante afetada por isso. O meu filho mesmo disse que ele é informante do Alexandre de Moraes. Até o filho entrou nessa, meu Deus. Claro que após a denúncia, Bolsonaro foi tuitar, né, nas redes sociais. Ele sabe o que ele falou? Mais um que manda mais mentiras pra latrina, disse Bolsonaro. Óbvio que tá todo mundo mentindo, menos ele próprio, o próprio Bolsonaro, né? E o Lula, hein? E o Lula, e o PT? O Lula fez um evento, né? Ele estava num evento, na verdade, com gestores municipais, diversos gestores municipais do Brasil inteiro, e foi vaiado. Levou uma vainha de leve. Mas por quê? Vamos ver agora, vamos conferir. Esse aqui é o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Zielkowski. Ele estava fazendo um discurso bastante incisivo, atacando bastante o presidente Lula, o governo federal, dizendo que está faltando dinheiro nos municípios para investir em coisa básica como creches, educação, saúde. Vamos dar uma olhada nesse discurso para ver se a gente capta alguma coisa. Creche. Então tem que colocar na creche.
De onde é que você vai criar? O município de Almirante Tamandaré, no Paraná, que eu cito um exemplo, são 3.000 alunos que estão na fila. Ele tem que fazer 30 creches de 100 crianças. Ele precisa de 170 mil reais por creche para sustentar cada mês. Como é que ele fecha essa conta, presidente? E não é culpa do seu governo, isso é decisão do próprio Supremo e nós temos que cumprir, não se discute mais. Então, será que adianta essa parte? Então, eu acabo parando aqui, mas na realidade o piso do magistério, tem professor no Brasil, não é uma exceção, não. Uma capital, a média é quase 18 mil. Tem professor ganhando 40 mil, eu provo. Professor de capital ganhando, e é um número grande. Ele está dizendo que o professor na capital ganha 40 mil reais e pode provar. Ah, pois prove. Então diga que os professores estão mentindo, os professores que estão de greve na Câmara Municipal de São Paulo estão mentindo porque estão fazendo greve. Então prove que eles estão ganhando 40 mil. Daí você vê quem é esse rapaz, esse sujeito. Qualquer pessoa que abre a boca para falar mal que o professor está ganhando bem, eu não tenho o meu respeito. E vocês, o que vocês acham desse discurso? Falar mal do professor, meu Deus do céu. Vocês viram, né, que ele está atacando o STF, né? Por causa das emendas parlamentares. Está atacando o Flávio Dino. 5 mil professores tem naquela capital, tem mais de 200 ganhando acima de 30 mil reais. E aí aparece na mídia, desculpa a expressão, que os pobres do professor ganham 4 mil e pouco. Não existe isso. Então, eu vou tentando mostrar aqui. E existe também algumas excrescências aí que tem que ser enfrentada. Vocês sabem, por exemplo, quanto que o Distrito Federal tem um fundo constitucional? 26 bilhões de reais é o fundo DF. Será que isso é normal? Isso corresponde, lutamos 20 anos, o senhor nos arrumou 1%, duas vezes 1%, que dá 28 bilhões, os 3, 1%, e vocês sabem do FBM, o DF, só ele, leva mais do que isso. Será que nós vamos continuar aceitando isso, ou vamos para frente e denunciar? Porque o DF é governo de governadores e prefeitos, só que o governador aqui não é prefeito, ele só pega o dinheiro lá da parte dos prefeitos, e soma. Vamos discutir essa parte ou não vamos? Ele está falando das emendas parlamentares que não foi liberado para alguns municípios. Mas, claro, tem que ter transparência, meu amigo. Ele está revoltado que agora os prefeitos, as câmaras, têm que mostrar transparência na hora do governo federal soltar dinheiro. E tem que ser assim. O número de corrupção que estava acontecendo era gigantesco. Quantos repasses o governo federal fez através de PIX que caía nos municípios? Lembra da história do tio de Nicolás Ferreira, né? Pronto, é por aí que começa a safadeza. É por aí. Só que eles estão achando ruim porque Flávio Dino, o STF, está barrando e disse que só vai liberar essas emendas quando tiver transparência, e está certíssimo. Com a palavra, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu quero começar cumprimentando o querido companheiro Geraldo Alckmin, vice-presidente da República, e quero cumprimentar nossa governadora Raquel Lira, nossa governadora do estado de Pernambuco, e cumprimentar o companheiro Paulo Zuchowski, que hoje voltou a ser o velho Paulo Zuchowski, com um discurso mais inflamado, com um discurso mais contundente, como sempre deveria ser o representante dos prefeitos em todas as marchas. Lula alfinetou aí, viu? Alfinetou bonito. Disse que agora ele voltou a ser incisivo. Ou seja, ele quis dizer que antes com Bolsonaro ele não era. Ou seja, voltou a ser leão no governo Lula, mas no governo Bolsonaro era gatinho.